Eu sou Jade Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Um abraço para você que vem acompanhando meu trabalho por aqui em todas as plataformas. Tenho também a página lá no Instagram, Facebook, onde também venho postando conteúdo. E a gente vai para mais um Causos de Bateristas, como você viu aí no título. E sem enrolação, vamos direto para as 3 histórias desse episódio. A vida de Artemus Pyle pós Learning is Learning e suas produções, esclarecendo seu período na banda, a demissão de Fredrik Andersson do Amon Amarth e o baterista Sigmund Vorsten deixando a banda da Aurora depois de gesto com conotação racista. Repercuta. Thomas Delmer Pyle, mais conhecido como Artemus Pyle, é um músico americano, baterista, e que se notabilizou compondo a formação clássica da banda de surf rock Learning is Learning. Inclusive, ele também foi introduzido, ele foi premiado com o Rock and Roll Hall of Fame em 2006. Dentre as várias formações que a banda teve, o Artemus é considerado integrante da formação clássica. Ele tocou bateria na banda entre 74 e 77 e retornou ao grupo de 91 a 2006, exatamente esse ano, ao qual ele recebeu a premiação do Hall of Fame. O Artemus inclusive substituiu Bob Burns, que foi o primeiro baterista da formação da banda entre 64 e 70. Inclusive o Bob é um personagem interessante para se fazer um episódio específico sobre ele, porque ele deixou o grupo por conta do ritmo exaustivo que a banda levava à época. Mas voltando para o Artemus, ele está aqui por conta de uma entrevista dada ao site ultimateclassic.rock.com em agosto de 2020. Encontrei também a tradução literal dessa entrevista no site machiavelli.com. Nessa entrevista, o Artemus explica por que ele não fez parte da turnê de despedida do Learning is Learning. A entrevista é muito interessante porque ele demonstra um pouco dos bastidores da banda, que sofreu, entre tantas coisas, mudanças de formação, houve um grande acidente aéreo em que vitimou grande parte da banda, e ele fala um pouco sobre esse período e o porquê dele não ter participado dessa turnê de despedida, que é muito ligado à história da banda. Eu vou abrir aspas aqui para uns trechos dessa entrevista. Para começar, em 77, 3 integrantes da banda faleceram num acidente aéreo, e na verdade foi o terceiro acidente ao qual o Artemus esteve presente. Ele é um sobrevivente desse acidente de 77, e um dos motivos para ele não ter sido convidado para essa turnê de despedida foi a produção do filme Street Survivors, que foi lançado e que conta a história desse acidente e que teve o Artemus como um dos produtores. Já começa abrindo aspas aqui para ele. Sou baterista da banda de rock que também dirige escavadeiras e pilota aviões. Eu também sou piloto, então eu não tinha ideia do que seria fazer um filme. É um processo incrível. Portanto, é um grande alívio ter terminado, porque foi uma batalha árdua. Tínhamos um orçamento muito pequeno, e quando eu digo pequeno, acho que cerca de $1,5 milhão para fazer o filme. É um filme sobre algo que realmente aconteceu, então não é apenas uma montagem. Eu sinto que os fãs do Learning is Learning há muito tempo querem saber o que aconteceu naquele dia fatídico, e senti que eles mereciam conhecer essa história, mesmo que ela seja trágica. Já assisti ao filme 11 vezes e choro todas as vezes. Eu ainda tenho todas as emoções. Estou feliz, estou triste, aliviado. Nós fomos processados por um bando de advogados sanguessugas o tempo todo em que estávamos tentando fazer o filme. A produtora é a Cleopatra Filmes, e o Artemus acusou a Judy Van Zandt, que era esposa do Ronnie Van Zandt, de ter proibido a produção e veiculação do filme. Ele continua: ela nunca lamentou a morte de Ronnie Van Zandt, ao contrário, comemorou, pois ganhou na loteria. Ronnie ia se divorciar dela, mas os papéis do divórcio nunca foram assinados. Quando Ronnie morreu, Judy se tornou instantaneamente bilionária. Eu pedi a todos que viessem para a mesa de negociação, mas eles escolheram tentar diminuir o meu papel na banda. Pode parecer que sou amargo, mas eu não sou. Eu gostaria de dar a todos eles um pedaço de minha mente por serem tão gananciosos. Inclusive no passado, Judy e eu éramos amigos, além do guitarrista Gary Rossington, mas eles escolheram me apunhalar pelas costas várias vezes. Isso realmente feriu os meus sentimentos. Eu sou um piloto,
Meu pai e alguns amigos morreram em acidentes de avião. Eu já passei por 3 acidentes de avião, então eu pensei que estava qualificado para contar a história. Sofri um acidente quando era jovem e depois um outro quando estava no corpo de fuzileiros navais, numa missão de busca e resgate de um piloto abatido. Eu simplesmente senti que tinha muito conhecimento para isso e Judy mentiu para todos, dizendo que eu faria um filme horrível, desagradável e barato. Mesmo assim vencemos e agora os fãs poderão assistir uma história sobre a qual estão se perguntando provavelmente há muitos anos. Mesmo com todo esse ruído, vale lembrar, como eu falei no início do episódio, que o Artemus participou da indução da banda no Rock and Roll Hall of Fame e também ele participa do documentário If I Live Here Tomorrow da banda. Na entrevista, o Artemus também continua acusando a Judy Van Zandt de não ter contribuído com a banda e apenas ter sido uma sombra ali do Ronnie. Na continuação da entrevista, Artemus explica também que se dedicou bastante à montagem do Street Survivors e tentando dar maior veracidade e a maior fidelização de como foi o acidente na narrativa do filme. Por fim, o Artemus ainda explica que após a saída dele da banda, a maior parte dos bateristas que ocuparam o espaço acabaram não se adaptando. Falando ainda sobre o filme, ele explica que tudo que foi retratado no filme aconteceu e há apenas algumas pequenas coisas que aconteceram até certo ponto, mas é um retrato preciso. Como digo no começo do filme, algumas pessoas que estavam no avião têm uma lembrança totalmente diferente, mas nunca fiquei inconsciente e me lembro de tudo o que ocorreu. Ainda nessa entrevista, o Artemus explica por que aceitou embarcar no avião mesmo sabendo que ele tinha problemas. Segundo ele, os pilotos tinham sido orientados a continuar utilizando aquele avião. Ele confiou nos pilotos, né? Inclusive por questão de gasolina, inclusive, que houve um problema relacionado a isso. Até te indico o canal do Lito Aviões e Música. Vou deixar aqui na descrição do episódio o link para o canal dele e para esse vídeo específico, onde ele explica muito melhor. Ele é um cara que tem autoridade no assunto e explica muito bem como foi o acidente, se você quiser aprofundar nesse fato. No fim da entrevista ele diz: a música salvou a minha vida. E no final do filme eu digo que adorei ser o baterista do Lynyrd Skynyrd. Eu fui jogado na lama, fui acusado falsamente. Judy e o gerente Vector roubaram milhões de dólares que poderiam estar na minha conta. Eles pagaram 15 bateristas diferentes que não conseguem tocar as minhas partes. Tenho todos os motivos para estar amargo e chateado, mas vou te dizer uma coisa. Tenho 8 filhos e netos incríveis. Todos eles são músicos. Com este filme fizemos o melhor que podíamos com os recursos que tínhamos, nas condições possíveis. Não precisava ser assim, mas foi assim mesmo. Estou orgulhoso da Cleópatra Filmes, dos advogados que nos defenderam, dos atores e atrizes que nos retrataram e colocaram seus corações e almas nisso. Estou muito satisfeito pelo que fizemos. O Lynyrd Skynyrd anunciou a sua turnê de despedida, que foi realizada a partir de 2018. Além do Artemus, passaram pela banda na bateria o baterista Owen Hale, o Jeff McAllister, o próprio Bobby Burns e o baterista Michael Cartellone. Ele que tá na banda desde 99 e foi o baterista dessa turnê de despedida do Lynyrd Skynyrd. Fredrik Andersson é um baterista sueco e que se destacou na banda de death metal melódico também sueca Amon Amarth. O Fredrik esteve na banda por volta de 98 até 2015, quando foi expulso. Inclusive é por esse motivo que ele está aqui nesse episódio do Repercuta. Em 2019 ele deu entrevista explicando como tudo aconteceu.
e a sua relação com o restante da banda. Isso porque em março de 2015 o grupo resolveu retirar o Fredrik e colocou no seu lugar o Tobias Gustafsson, esse que é conhecido pelas bandas Vomitory e a Cut Up. Mas aí houve outra mudança também, porque durante as sessões de gravação foi contratado o baterista Joke Algren para ser músico na turnê. Em 2016, o Joke foi colocado de vez como integrante oficial da banda. Mas aí, numa entrevista para o portal Wall of Sound, lá da Austrália, o Fredrik Andersson acusou o vocalista da banda, Johan Hegg, de espalhar algumas fake news sobre ele em entrevistas e acabou criticando os seus ex-companheiros de banda por questões contratuais, enquanto, segundo ele, foi forçado a sair do grupo. Abrindo aspas para o Fredrik, ele diz: o Johan disse à Rock Magazine da Suécia no ano passado, essa entrevista é de 2019, né, no caso, algumas mentiras sobre mim e também basicamente disse que eu deveria estar agradecido por estar sendo pago tanto quanto os outros membros quando eu fazia parte da banda. Mesmo que esse fosse nosso acordo, todos deveriam receber partes iguais, mas quando eu fui demitido, eles desistiram do acordo e disseram que eu não deveria ter a minha parte igual e que deveria ser grato pelo que eles me deram ao longo dos anos, como se o dinheiro que recebi não fosse pelo trabalho que eu fiz, também insinuando que meu trabalho não valia nada, que é outro comentário ofensivo sobre mim. O meu rancor vem disso, não de não estar mais na banda. Ele continua, ele disse: ser expulso da banda foi a melhor coisa que aconteceu comigo, mesmo que eu não pensasse assim. Como membro, foram anos de lutas, anos em que eu senti que nunca fui tratado como um membro igualitário. E quando eu falava nisso, eles só me ridicularizavam e diziam que eu estava sendo bobo. A ironia é que agora ficou provado que eles não me consideravam um membro igual. É daí que vem o meu rancor. Já na entrevista de 2016 para o site brasileiro Wiki Metal, o guitarrista da banda, o Olav Mikkonen, ele trouxe outro dado sobre uma outra versão sobre a saída do Fredrik. Eu realmente não quero entrar em detalhes sobre o Fredrik, mas basicamente nos separamos. É como uma espécie de casamento que não funciona e você se divorcia. E foi isso que aconteceu com a nossa banda. E aparentemente o Fredrik Andersson também foi tirado por algumas questões não profissionais. Isso porque o baixista da banda também escreveu que tocar com Joke Algren era uma coisa mais profissional. Ele até disse que era muito mais fácil tocar se você tem um baterista que é assim, profissional. Então a gente não sabe dos bastidores, mas aparentemente na versão da banda o Fredrik faltou com obrigações profissionais. Muitas vezes acaba nem sendo coisa da música, né? Tem muitas outras coisas que envolvem e que estão ao redor de uma banda que está nativa, que está fazendo turnê. Mas a versão do Fredrik foi essa por questões financeiras e por isso ele está aqui. Na época a saída dele, houve um certo impacto, a saída dele para a cena específica, né, para a galera que consome e que acompanha o death metal, e é por conta disso também que o Fredrik está nesses causos de bateristas aqui no Repercuta. Mas vamos para a terceira história. Essa é um pouco mais recente com relação à data que esse episódio está sendo gravado e veiculado, em 2023. O baterista Sigmund Versten compunha a banda da cantora Aurora. E na apresentação do Lollapalooza 2023, um dos shows mais bem avaliados, inclusive, eu também falei um pouco sobre esse show no episódio 76, que eu falei dos bateristas presentes no Lollapalooza 2023, na versão brasileira, no caso. Mas uma coisa que chamou atenção negativamente e que internautas na época perceberam e logo repercutiu pela internet até um desfecho que eu vou contar mais à frente. O Sigmund fez aquele sinalzinho que às vezes a
gente conhece por joinha, né? Aquele joinha, mas que no caso do Sigmund, ele tem uma ficha pregressa que demonstra de fato que era um símbolo que é associado ao nazismo. Depois do show da Aurora no festival, no Lollapalooza, no finalzinho da apresentação, o Sigmund fez esse gesto, essa união dos dedos polegar e indicador formando um círculo e os 3 outros dedos livres remetem diretamente à suástica e ao número 777, que é relacionado ao supremacismo branco. Dados inclusive de matérias que encontrei explicam que o 777 é um símbolo utilizado por grupos supremacistas ligados ao movimento na África do Sul, não é diretamente na Europa. O físico Victor Mori, inclusive, até levantou a hipótese de que talvez esse número sozinho ele não dissesse muita coisa, mas juntando o histórico do Sigmund fica mais difícil não pensar assim. Esse símbolo meio que remonta, inclusive, a um P e um W, o W com os 3 dedos e o Power com essa união do indicador e polegar, formando um P, no caso Power White, poder branco. E aí eu falo um pouco da vida pregressa do Sigmund e a série de coincidências. Isso porque há desenhos que ele postou, desenhos que inclusive, segundo ele, é coisa de infância, é desenho feito há muito tempo, e que ele fez questão de postar, que tinham explicitamente rabiscos, desenhos com suásticas e com o número 777. O próprio perfil do Sigmund no Instagram é o nome dele e também o 777. E ele também tem uma tatuagem com essa mesma numeração. Quando eu fui fazer a pesquisa para cá, com toda a responsabilidade que me é praxe, não tem como. É muita coincidência, sabe? E não tem como não ser. A Aurora acabou até meio que passando um pano, defendendo um pouco o baterista, explicando que ele não seria defensor dessas opiniões, dessa visão. E eu vou até abrir aspas aqui para o próprio Sigmund, do que ele anota dele. Ele disse: parece estranho e bizarro ter que publicar um texto como este, mas hoje eu recebi muitas mensagens de ódio e sérias acusações de que eu seja nazista. Isso é triste e perturbador. Eu não sei se vocês entendem quanto sérias e malucas essas acusações são. Primeiro de tudo, é claro que eu não sou nazista, meus valores são de amor e compreensão, e eu toco música para espalhar esses valores. Minhas prioridades são e sempre serão tratar as pessoas em minha volta com respeito e felicidade. Em um show recente da Aurora, no Brasil, eu fiz esse sinal, que na cultura popular quer dizer perfeito, que é aquele gestinho também que eu falei aqui no início da história, aquele ok, né, com aquele joinha com os dedos. E aí ele continua dizendo: não tinha conhecimento de que sinal de ok significasse outra coisa, algo negativo, e peço sinceras desculpas se foi mal interpretado e se acharam ofensivo. Ele completou falando sobre o 777. O mesmo pode ser dito sobre o número 777, que é o nome de uma gravadora da Noruega a qual sou associado. Aqui 777 quer dizer algo positivo como sorte, e não sabia que aparentemente tem um significado negativo em alguns países. Ele continua falando sobre os desenhos. Eu sempre desenhei um monte de coisas na época da escola, um monte de coisas idiotas, como as crianças costumam fazer. Esse desenho especial foi feito durante uma aula de história e não significa nada. Foi apenas uma brincadeira feita por um jovem com um senso de humor dark. Eu sei que não é algo para brincar, e eu notei agora que esse desenho obviamente não deveria ter sido publicado no Instagram, porque pode ser mal interpretado. Eu era jovem e estúpido e não pensei direito. Mas a repercussão foi tão grande que pouco mais de um mês depois da apresentação no Lollapalooza Brasil, a cantora norueguesa Aurora afirmou nas redes sociais que trocou o baterista em shows que ela faria no México. Não sei se o Sigmund saiu da banda de vez, duvido muito, mas acredito até que possa deixar a poeira baixar e depois continua compondo a banda. Mas é isso. Foi algo que impactou no momento, e confesso pra vocês que até em algum momento eu disse: porra, tem tanto tema que eu possa levantar, né, que eu possa botar pra cima que não repercuta, mas eu digo, porra, se eu deixar passar também assuntos assim, a gente tem que estar em cima, tem que ter uma patrulha o tempo inteiro. A gente viu o que aconteceu, o que vem acontecendo ainda, de grupos supremacistas que vem tendo um levante, uma ascensão, alguns inclusive conquistando alguns governos ao redor do mundo, né? Enfim, governos que podem não ser declaradamente, até porque eu não conheço nenhum supremacista que diz que é mesmo, mas que tem traços, que carregam traços disso em suas agendas, né, de governo, e isso, é claro, incide em cima de todo mundo, inclusive dos artistas também. É isso, o Sigmund foi substituído e infelizmente isso impactou tanto quanto a performance dele no Lollapalooza e o show da Aurora, que acabou ficando marcado por esse fato também.
E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido e vamos em frente para compartilhar mais uma história nesse mundão de bateria, percussão, no mundo do ritmo. Eu sou Jade Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço.